Gomes. Boa noite, está começando aqui na plataforma digital do YouTube, também no Instagram e no Facebook, mais um Júlio César 8h30, o nosso encontro de toda quinta-feira. Hoje eu vou receber ela, que é formada pela UFSC, Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, cirurgiã dentista, a mãe do Caio e do Gabriel, Juliana Marcon Robert. Boa noite, Ju. Oi, boa noite, Júlio. Que prazer, Júlio, ser convidado para vir participar do teu programa. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E vamos lá, tomara que a nossa conversa seja legal, divertida, leve, solta, né, Júlio? Sem dúvida. A honra é toda nossa, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Você que já faz parte da sociedade lauruminense, porque, para quem não sabe, a Juliana é natural de Turvo, lá no sul do estado de Santa Catarina. Juliana, é de Turvo, lá da roça, com pai, mãe e tudo mais, foi parar na capital dos catarinenses para fazer odontologia. Então, Júlio, sempre, desde nova, assim, eu tinha essa vontade, eu tinha vontade de sair para estudar. Não, meus pais são agricultores, meu pai já é falecido, faz 15 anos, mas assim, ele só tinha filhas mulheres, e a gente sabia que, na verdade, ali era uma vida difícil, né? E a gente, eu sempre tive vontade, não, aqui eu não vou ficar, não queria ficar lá na luta daquele dia a dia. Tínhamos vaca de leite e cuidar da lavourinha. O pai plantava arroz, na verdade. Ah, era plantador de arroz. É. E a gente, na roça, a gente não chegava aí na roça para a plantação de arroz. Mas, como todo agricultor, tinha toda aquela coisa de casa, né? Desde galinha, porco, vaca e as pequenas plantaçõezinhas ali. E assim, ó, eu sabia que ali era difícil a gente se manter, que a gente tinha que tentar buscar algo melhor. Mas E assim, para o pai e a mãe abrir mão de uma filha, né, que servia, que ajudava em casa, ajudava na roça e tudo mais, tinha que ter notas boas. Você era uma boa aluna lá no Colégio Municipal de Turvo? Sim, a gente... Sempre tirou nota boa. A gente sempre se virava. Nós somos em 7 irmãs, tudo mulheres, né? 7 mulheres? 7 mulheres. A casa das 7 mulheres era em Turvo? 8 com a mãe. 8 com a mãe. Então, e a gente, graças a Deus, assim, todas éramos bem estudiosas, a gente se virava. Na verdade, o pai e a mãe nunca se preocupou com isso. A gente ia para a escola, não sabia se tinha tarefa, se não tinha, aquele tipo mais antigo mesmo que tu tinha deixava que se virar. à vontade, né? Isso, e a gente sempre tentou dar o exemplo. Tanto que, assim, sempre fomos em busca de algo melhor, porque a gente sabia que tinha capacidade de ir em busca disso, né, Júlia? Aí a escolha da disciplina, né? A escolha pela odontologia. Isso era vocação, era desde nova? Como é que foi a tua relação com os primeiros dentistas lá em Turvo, quando perdeu a primeira dentição? Isso não te deu medo, não? Ai, Júlio, às vezes a gente olha para trás assim e pensa, meu Deus, por que eu escolhi, né, ser dentista? Olha, eu vou dizer que assim, eu tinha uma prima do meu pai que era dentista. E eu me lembro um dia, e a gente, na verdade, eu nem ia muito nela, porque ela só atendia particular. E a gente ia no sindicato rural. Tinha que E ser, lá, né? e na verdade, lá, assim, né, tinha aquele atendimento mais popular mesmo, tal, né? Mas um dia eu fui, não sei, não lembro qual o motivo, precisei ser atendida pela Cleusa, que é essa prima, né? E eu cheguei lá no consultório dela, era tudo tão assim, certinho, ela toda cheirosinha. Aquilo me encantou, assim, sabe? Uma coisa... Eu disse, nossa, que profissão boa que deve ser. Melhor do que lá na roça, né? E aí, na verdade, sei lá, botei aquilo na cabeça. Poxa, eu acho que ser dentista é legal. E olha, Júlio, não sei nem se a vocação tinha... Paixão à primeira vista. Decidi, assim... Vou para Florianópolis fazer odontologia. E desde o segundo, ali, quando chegou no segundo ano, terceiro ali, eu sabia que eu queria ir para lá fazer isso. E aí, o meu pai e a minha mãe não... Assim, eu já tinha uma irmã que estava estudando em Florianópolis, então já tinha começado a trilhar o primeiro caminho, né? Sim. Mas, assim, não foi tão simples, assim, porque eu queria ir para fazer o terceirão lá.
que eu não tinha condições de passar só com um segundo grau feito pelo Estado. Tinha que ter algum intensivo lá para poder passar, porque E a aí federal briga nunca foi maior, fácil. Né? Nunca, foi bem difícil. Assim, a briga maior foi sair de casa para ir lá fazer o terceiro ano. Que, na verdade, o meio que o normal era assim, faz o segundo grau e vai fazer o vestibular. E as minhas irmãs mais velhas estudaram na FUCRE na época. Então, assim, e a minha irmã foi para Florianópolis A porque... FUCRE, para a rapaziada Na nova, época, é a UNESCO hoje, isso né? aí, na época era A FUCRE. UNESCO, na época era FUCRE. FUCRE. Isso. E aí a minha irmã, essa que é acima de mim, fez o segundo grau no Turvo e passou para psicologia para federal. Então foi. Foi meio que assim já, meu Deus, né? Não era tão simples assim há 30 anos atrás ir para Florianópolis, morar, dividir apartamento. E era aquela peleia, né? Dividir apartamento com 4, 5. Mas aí ela já tinha feito essa primeira ida. Mas eu sabia que eu não tinha condições de ir para Florianópolis. Eu não ia passar no vestibular fazendo o segundo grau ali no Turvo. Precisava se preparar com o terceiro Aí melhor. fiz muitas brigas lá em casa e muitas... eu sou muito teimosa e quando eu quero uma coisa realmente eu vou... Coitadinho do Sandro. E fui lá, fiz o terceirão lá, não passei no meu primeiro vestibular. E aí quase tive que voltar, porque... Aí a decepção é grande, Ficar né? lá... Nossa, estudei muito, assim, mas eu sempre estudei em escola pública. Sim. Então, tirando um ano que eu fiz o CIS, ali em Criciúma, o primeiro ano do segundo grau, Aluna do CIS. eu fui aluna do CIS em Criciúma. Mas aí era à noite, eu vi que não ia ser proveitoso aquilo, sabe? Ia, voltava, chegava em casa, tipo, 11 e pouco da noite. Criciúma, a Turvo é bem longinho, né? Acho que é quase o mesmo jogo que aqui, né? É, dá uma hora, assim, mais ou menos. E aí, então, eu resolvi, o segundo ano, voltei a ficar no Turvo, no município, no colégio estadual. E aí, fiz o terceirão, não passei no vestibular. Aí, poxa vida, eu disse, se eu voltar... Mas eu passei para geografia na UDESC. Ah, lá no UDESC. E na época, eu fiz UFSC e UDESC. Certo. E eu fiquei muito próximo de passar em odonto. Muito, muito. Assim, E se alguém desistisse, você poderia ser a próxima? Não isso, assim, mas... Na época era um pouco diferente, não tinha muito essas outras chamadas, ninguém quase desistia, sabe, Júlio? Eu acho que assim, eu tinha ficado, tinha uns 20 talvez na minha frente, mas assim, pela pontuação, tudo, eu tinha chegado bem próximo. Aí como eu passei para o UDESC, eu disse, ai mãe, eu vou fazer o UDESC, pelo menos, né, fiz um semestre, meio ano de UDESC, geografia, e continuei estudando em casa, assim mesmo. E aí, quando chegou, então, em agosto, tranquei a UDESC, porque eu queria odonto. E fui fazer de novo o cursinho. E aí, graças a Deus, passei, e aí foi. Então, você passou pelas duas maiores universidades de Santa Catarina, né? Que é a UDESC e ESAG, né? Uma das maiores faculdades de administração do país, está aqui em Santa Catarina, para quem não sabe, é a UDESC, e a gloriosa Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. E, para nossa alegria, né? Para os lauromilenses, né, ter recebido depois de presente, né, esta grande profissional que veio para Lauro Miller para trabalhar no SESI. É isso ou eu estou errado? É isso aí. É isso aí? Como é que foi essa integração com o Serviço Social da Indústria? Então, assim, durante a universidade ele conhecia o Sandro, e o Sandro era de Tubarão. Já começou a namorar na faculdade? Lá já. Então teu pai tinha razão mesmo de não querer te deixar ir para lá, para Florianópolis. Era perigoso, né? O negócio. Pois é, acabei encontrando o Sandro por lá. E como o Sandro era nesse meio tempo o Sandro se formou e veio trabalhar, né, o Sandro é engenheiro civil, veio trabalhar numa construtora em Tubarão. Voltou para Tubarão, que ele é de Tubarão, né? Então, assim, quando eu me formei, a minha intenção era achar o quê? Um emprego em Tubarão. Essa foi o propósito. Então, assim, vim para Tubarão e fui, assim, na época eu não me lembro se eu fui em outros lugares, eu me lembro que eu fui no SESI, tá? Mas eu estava, assim, nessa distribuição de currículo, acho que tinha outras empresas que também tinham. E o SESI era um grande captador de profissionais da área da saúde bucal, né? Nossa, nós éramos na época... Bom, só aqui em Lauro Miller, na época, acho que nós chegamos a ter 7, 8 dentistas, tipo, pegando a região de Braço do Norte, São Ludgero, Orleans e Lauro Miller. Então, imaginei, Tubarão era uma regional maior ainda, então tinha sempre bastante dentista.
E fui lá, levei meu currículo. E a gerente lá na época disse, olha, aqui a gente não está precisando, mas Lauro Miller o dentista de lá está saindo e eles vão precisar contratar alguém. E aí fizemos uma prova de seleção, e tinha acho que uns 4, 5 candidatos ali, e eu fui contemplada e vim morar para Lauro Miller. Que legal. Com a intenção de ficar só um tempinho, porque o meu marido trabalhava em Tubarão. E o negócio foi o inverso. Eu deixei bem claro com a gerente lá assim, olha, tudo bem, eu vou a Lauro Miller, mas assim, se surgir uma vaga em Tubarão, já que eu estou dentro da empresa, fica mais fácil de ser remanejado. Me remaneja e me traz de volta para Tubarão, que a minha intenção era ficar em Tubarão. Né? Uhum. Mas não é bem como a gente planeja, né? A vida vai dando suas voltas, Júlio. E estou aqui até hoje, depois de 23 anos. Depois de 23 anos. Mas vamos voltar lá, porque você pulou alguns capítulos da nossa conversa. Nesse meio tempo, houve o casamento e o Sandro aceitou vir morar em Lauro Miller? Como é que foi isso? Ele ficou um tempo Júlio, lá e você um tempo aqui? Então, assim, Tubarão foi... Aí, nesse meio tempo, a empresa que ele trabalhava foi para Florianópolis. Ele acabou fechando uma construtora e acabou indo para Florianópolis. E aí, eu já estava aqui em Lauro Miller e eu já vi que aqui, poxa, era um nicho bom. Porque tinha bem poucos dentistas. Logo que eu cheguei aqui, eu trabalhava no SESI da 1 às 9 da noite e naquela primeira semana a prefeitura já me procurou. Porque precisava de dentista. Então, assim, lembra que ano foi isso, Ju? Agosto de 97. 97. Isso. Eu faço 23 anos em agosto, agora que eu me formei, né? Sim. Isso, agosto de 97. E aí comecei, já estava trabalhando tipo 12 horas por dia, e assim, nossa, a gente percebia que se montasse um consultório tinha clientela, sabe? Tanto que assim, eu entrei na prefeitura, trabalhando, eu já disse, poxa, gente, mas eu preciso montar um consultório, porque eu percebia que tinha muito cliente disponível. E não deu outra, assim, aí nesse meio tempo... Acabei montando o consultório e o Sandro ainda estava nessa construtora. Só que aí foi essa mudança, né? A construtora foi transferida para Florianópolis. E aí eu já estava mais enraizada aqui, com pena de largar isso que já estava muito certo. Eu tinha 8 horas no SESI e mais o meu consultório. Porque aí nisso já tinha passado um ano e pouco, eu já estava no meu consultório. E, nossa, assim, bastante cliente... E o Sandro estava indo para essa construtora não muito confortável. Ele iria para Florianópolis, assim, mas a empresa, assim, meio que recomeçando em Florianópolis, porque Tubarão, sabe, não tinha dado muito certo. Então, a gente ficou um pouco inseguro, assim. Então, aí ele já decidiu que vinha para cá, sabe? E aí ele disse, não, vamos ter... Na época, ele tentou montar um escritório em Tubarão, em Orleans. Ele e o irmão dele, que é arquiteto. E ficaram ali por uns 2 anos. Depois acabou que ele recebeu uma proposta para ir trabalhar em Florianópolis. Ele foi trabalhar em Florianópolis, olha só. Mas eu acabei ficando cada vez mais aqui. Virou porque... laurominense de coração, de corpo e alma. Não teve mais. Aí eu já estava, nossa, com meus clientes e já estava assim, bem estabelecida. Começou a ficar difícil eu sair do que era muito certo, sabe, Júlio? Porque... acompanhar o Sandro seria um emprego, sendo, né, ele empregado numa empresa, onde qualquer momento podia... E a construção civil passou por uns momentos bem críticos, sabe? Verdade. E eu bem sólida aqui, né? Então, na verdade, aí começou, então, plantar umas... Eu sempre tinha sonho de ter negócio, Júlio. Assim, ó, isso é uma coisa muito certa na minha... Desde que eu era nova, ali com meu pai... Aquela coisa, assim, eu não queria ser funcionária de ninguém, sabe? Isso era muito certo dentro de mim. Tanto que o SESI, o primeiro não sei, mas depois que eu me organizei, que eu sabia que eu não ia ficar lá para sempre. O SESI foi uma espécie de um aperfeiçoamento da profissão para ganhar cancha foi ótimo, e sabe? voar. Eu fiquei 10 anos no SESI, foi muito bom. Aprendi muito, porque a equipe do SESI sempre foi muito boa. E como me toda profissão, a prática muito, né? Foi muito bom. E praticar dentro de uma empresa que te exigia um bom atendimento e um bom serviço. Um bom serviço. Porque isso te aperfeiçoa, tu entende, Júlio? Porque se a gente vai trabalhar num local
aonde de repente não te exigem. E tu vai largando, sabe, tu tá nova ali, às vezes tu faz pelo que é mais fácil, tu faz pelo que é mais prático, e nem sempre faz o que é correto. E o SESI não. Nossa, sempre foi muito exigente, assim, qualidade, sempre tinha inspeção, sempre tinha curso. E isso eu acho que, nossa, eu só tenho a agradecer, assim, o SESI para mim foi uma escola. Muito bem. E aqui em Lauro Miller, você logo já se adaptou, fez essa clientela, fez amigos, tudo mais, daí o Sandro veio, né? Eu já estou falando quase que 30% do Sandro aqui, se bem que ele vai ser o nosso próximo convidado, sim, seu Sandro? Você é um dos próximos aqui a sentar aqui no sofá do Júlio César 86, mas eu quero hoje saber da Ju. Ô Ju, e todo esse trabalho junto com o Sandro inspirou vocês também a ocupar o espaço livre para a diversão, a se doar para o público. Junto com o seu marido, vocês atuam no Rotary Club e você no grupo de escoteiros Serra do Rio do Rastro. Conta um pouco dessa experiência nas duas áreas. Então, Júlio, acho que assim, ó, aqui nós tínhamos também que fazer amigos, né, Júlio? Sim. Quando a gente chega numa cidade, a gente não tinha parente nenhum. Depois a Cris, minha irmã, veio, depois de uns 6 anos, depois de mim. Mas assim, ó, é até uma necessidade da gente realmente ir se integrando, né? Sim. E isso também vem um pouco lá das nossas origens. A gente desde novo, nós participávamos de grupos de jovens. Depois, na própria universidade, nós participamos da pastoral universitária, que era envolvida também, assim, com projetos sociais, que era... Então, assim, esse lado sempre foi muito presente, tanto em mim quanto no Sandro. Uhum. Então, a gente chegando aqui... nossa, quando surgiu as oportunidades que nos convidaram, assim, para nós, na verdade, foi um momento também de dizer assim, poxa, é uma possibilidade da gente construir mais amigos. E acho que isso é importante, assim, eu sempre vim com esse pensamento, Júlio, que a gente não está nesse mundo por acaso, assim, a gente acha que não deve passar por aqui assim, simplesmente passamos, e eu acho que eu tenho muito forte, assim, que a gente tem que deixar o mundo pelo menos um pouco melhor do que o que a gente encontrou, sabe? E eu acho que os projetos sociais e o voluntariado encaixam muito nisso, né, Júlio? Uhum. Então, assim, o Rotary, o Sandro, ele faz parte do Rotary, na verdade, eu só acompanho nos eventos e a gente ajuda nas ações ali, mas eu não sou rotariana, né? Porque para ser rotariano tu tem que ter todo um registro e tal, é só ele que é. Uhum. Mas a gente sempre acompanha, sempre que tem qualquer atividade, qualquer ação social, eu procuro estar sempre junto. Assim como ele te acompanha também lá no escoteiro. No escoteiro também. Uhum. Então, assim, o Rotary, ele já está ali há quase 20 anos dentro do Rotary, o Sandro. Nessas idas e vindas também, ele está ali dentro, e eu acho que acrescenta muito na nossa vida também, sabe? A gente tenta se doar um pouco para a comunidade, mas a instituição, toda essa organização também nos faz muito bem, sabe? E o escoteiro ali também, assim, faz 5 anos que a gente começou com o grupo, estamos agora hibernando, assim, tá tudo meio quieto, né? Pandemia, né? Júlia, assim, ó... Estragou todo o projeto do ano passado e desse ano, A né? gente estava indo num ritmo bem legal, sabe? Porém, assim, o ano passado, quando começou a pandemia, Júlio, veio essa coisa do online, vamos continuar online. Só que, assim, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito dentro do movimento escoteiro? É levar as crianças para a rua, é levar as crianças a trabalhar em equipe, é levar os jovens a... Contato com a natureza. Contato com a natureza. E nós, na verdade, estávamos sendo muito contraditórios, tipo, fazendo com que eles fizessem atividades online. Porque muitos grupos continuaram online, sabe? Mas, na verdade, a gente fez algumas atividades, mas estava sobrecarregando, os pais também estavam sobrecarregando com com as atividades da escola. Então, a gente fez poucas atividades no ano passado. E nós estávamos programadas para, assim, retornar agora em abril. Uhum. Mas ainda não... Não é o momento. Não, a gente está ainda reorganizando, repensando. Mas está ali, é um projeto muito legal, onde, assim, ó, o propósito, a proposta do escotismo é legal, sabe? Essa coisa de realmente, assim, trabalhar com a natureza, rua, dividir, equipe, isso é muito forte dentro do movimento.
E, na verdade, daqui a pouco, de certo, vai retornar e devagarinho a gente vai... Esse momento, realmente, a gente precisa respeitar e se isolar, né, Júlio? Porque estamos realmente num Um momento... momento bastante difícil, né? E dentro do escotismo, é claro, você sabe, aqueles que me conhecem sabem que também fiz parte aí nos 2 primeiros anos em que foi aberto. E para passar para quem está nos ouvindo nesse momento, temos os grupos de lobinhos e o grupo de escoteiros, que são aqueles um pouco mais, com mais um pouco de idade, né? Que já são os jovens, né? E hoje, como é que está o grupo? Tem mais lobinho, tem mais novos entrando, ou o pessoal da velha guarda ainda se mantém ali nas fileiras? Eu vou falar até ali o ano passado o que nós temos de registro, tá? Que foi o que a gente, não sei como é que vai, agora no retorno, como é que isso vai acontecer exatamente. Nós estávamos com aproximadamente 50 membros, tanto chefes, os chefes escoteiros, que são os voluntários adultos, que tinha 9, e lobinhos. Aí tem o ramo lobinho, que vai de 6,5 ali até 10, né? Depois tem o ramo escoteiro, depois tem o ramo sênior e os pioneiros. Então, assim, tinha em média 13, 14 lobinhos. Os escoteiros, nós estávamos com também mais ou menos, acho que uns 18. Os sêniores estavam com 10. Mais ou menos, tinha 2 pioneiros. Você já conhecia, Ju, o trabalho do escotismo? Já tinha lido, já tinha ouvido falar? Já tinha participado da sua juventude? Ou foi o Caio e o Gabriel que te levaram para o escotismo? Júlio, acho que foi quase tu que me levou para o escotismo. Porque, na verdade, nunca tinha, não tem, no Turvo até hoje não teve na minha juventude, passei a universidade toda. Hoje eu sei que o Grupo Escoteiro de Esteiro fica dentro da UFSC, lá tem a sede lá, mas eu, durante a universidade toda, passou despercebido, não era algo que fazia presente na minha vida. Vim conhecer 5, 6 anos atrás ali, quando vieram nos procurar ali naquela época, acho que foi mais até tu, Eliandro, né? Tinha uma turma ali que eu... E, na verdade, ali, como eu tinha 2 filhos, eu tinha essa vontade de participar de alguma coisa, eu disse, é o momento de eu uma oportunidade me envolver. Mas e acompanhando os filhos, né? Que é mais gostoso ainda, melhor ainda. Eu acho que a gente vai pelos filhos mesmo, porque a gente sempre busca algo para eles também se envolverem, para eles aprenderem algo novo, né, Júlio? Então, assim, eles entram, depois a gente fica, bobeando, ele sai, a gente continua, sei lá por quê. Bom, agora, obviamente, que logo depois que todos sejam vacinados, né? Esperamos aí que meados de julho até agosto tenhamos vacina e esperamos aí que pelo menos, né, um encontro aconteça aqui em Lauro Miller ou 2 e que até o final do ano os escoteiros voltem às suas atividades, né, de vê-los na rua novamente, né? Sim, pelo menos no 7 de setembro, né? Poxa, né? Seria interessante. Seria muito legal. É o nosso sonho também. A gente tem vontade, assim, de que, sabe, de retornar às atividades, né? Eles gostavam muito, assim, de todos os acampamentos e sempre foi muito interessante. É uma experiência muito diferente para aquela juventude, né? Mas acredito que retorne, Júlia. É uma questão de tempo agora. Depois, devagarinho, à medida que a gente começa, vamos voltar e o pessoal começa a ver a gente, o pessoal reanima de novo e nós vamos botar o grupo funcionar de novo, se Deus quiser, Júlia. Vamos voltar um pouquinho lá na odontologia, já que estamos falando de pandemia, desse problema da contaminação do coronavírus, né? Com relação à profissão, isso tem afetado vocês, Juliana? O pessoal tem diminuído a clientela? O pessoal está com medo de ir ao dentista, só vai mesmo se precisa ou não parou? Júlia, assim, eu vou te dizer que eu trabalhei o ano passado inteirinho sem parar, assim. Eu tenho bastante cliente, graças a Deus, assim, mas eu não consegui. É que assim, muitos problemas acontecem, Júlio, né? Sim. Não é porque às vezes muita gente às vezes tem que ir porque está precisando, é uma emergência, então precisa realizar o atendimento. Mas teve de tudo, assim, Júlio. Teve aquele que fez procedimentos estéticos que não estavam... Mas, assim, teve uma parcela de pessoas que me encontram ou que... Juliana, queria tanto realizar tal procedimento, tal, mas como é por estética, como é algo que eu já estou assim faz um tempo, eu vou aguardar, tal. Isso. Mas, assim, a gente
a gente não tem percebido, assim, o que aconteceu muito, Júlio, na pandemia, na minha área, só para esclarecimento para o público também, aumentou muitos casos de apertamento, bruxismo, DTMs, que a gente chama, que são as dores temporomandibulares, por causa dessa tensão, desse estresse, do próprio uso da máscara, Júlio. Era algo que as pessoas não eram acostumadas, aquela pressão atrás da orelha que pressionava. Então, mesmo? Assim, ó, bastante. Isso não é eu que estou dizendo, isso os estudos já estão mostrando. E você, em algum momento, Juliana, desculpa te cortar, mas ficou com medo de ser contaminado por algum cliente seu lá na cadeira de dentista? Porque você chega tão próximo, né? Então, Júlio, assim, ó, os primeiros atendimentos ali, quando a gente podia... Na verdade, quando estava tudo fechado, a gente tinha que atender as emergências, as dores e tudo mais. Cada vez que alguém me ligava, Júlio, me mandava uma mensagem, eu morria de medo de ir para o consultório. Parecia assim que, meu Deus, agora, né? Chegou um contaminado. Então os primeiros atendimentos, meu Deus, a gente vestia tudo, né? Tanto eu como ele, protegia tudo. Nossa, parecia assim. E depois, à medida que a gente foi pegando o ritmo de como paramentar o paciente, de como fazer a higienização, e a gente fez muito curso online, gente. Todos os dias a gente tinha um professor tentando explicar de alguma forma como poderia ser a melhor forma de descontaminar, a melhor forma. Então, assim, a gente foi pegando e foi filtrando e foi vendo o que era seguro e o que não era. Mas, assim, Júlio, medo, a gente... Passa, até hoje a gente tem um pouco assim de receio, porque a gente trabalha com uma pessoa, né, totalmente desprotegida. Só que assim, ó, eu cansei de atender pacientes que vinham, eu atendia, não sabia que estava contaminado. E no dia seguinte, por exemplo, me mandava uma mensagem, eu ligava e dizia assim, Juliana, positivei e eu fui ontem ali. Então, assim, ó, poxa, eu estou muito preocupado contigo. Porque as pessoas são muito queridas, assim, sabe? Eu já digo que os meus clientes são meus amigos, a gente acaba... E eu, assim, Júlio, eu acho que eu sou a prova de que se a gente se cuidar, a gente não pega. Porque, assim, ó, desde o primeiro dia, eu uso a N95, que é aquela máscara, né, que é a mais indicada. Eu não mexo na máscara, ela tá na minha cara, ela fica na minha cara o dia todo. A gente sai de lá com a marca no rosto. Se tu for ver, eu tô até agora, porque fica o dia inteiro... Mas, assim, ó, atendi vários pacientes que, tipo assim, passaram por aí, que depois me disseram, mas que, assim, a gente não contaminava, a gente não se contaminou, eu não peguei. Então, assim, é uma questão de cuidado mesmo. A gente tentou fechar o cerco. A odontologia, ela sempre trabalhou com a biossegurança bem fechadinha, sabe? Quem leva, assim, a sério tudo aquilo que aprende... porque assim, a gente trabalha o tempo todo no meio contaminado, sabe? O vírus, ele foi só mais um. Claro que esse aqui, ele tá perigoso, mas assim, a gente tem muitas bactérias na boca patogênicas, que respinga. E muitos outros vírus, como foi divulgado no início. Muitos outros vírus, né? As hepatites, que a gente também pode causar. Então, assim, a biossegurança na nossa profissão, ela sempre foi muito batida, sabe? Ela sempre foi muito assim, ó, tem que se cuidar, tem que se proteger, a higienização do local tem que ser muito bem feita. E eu acho que a gente só seguiu os protocolos, Júlio. Se a gente seguiu certinho, assim, ó, hoje eu atendo tranquilamente, assim, eu não tenho mais esse pavor. E, assim, ó, eu não tive nenhum caso de alguém que disse assim, poxa, Ju, será que eu peguei lá contigo? Ninguém, porque eu acho que não tive um caso, assim, de ter saído de lá e depois ter tido sintomas de ter ficado desconfiado que tenha pego ali dentro do meu ambiente, sabe? Sim, sim. Pelo menos não... Juliana, aproveitando a oportunidade, a gente que já viveu um pouco mais, até conversávamos outro dia sobre esse assunto, né, do passado e de hoje, a profissão de dentista, ela evoluiu demais, né? Muita diferença das décadas de 70, de 80, né, para os dias de hoje. Né? Como é que você vê essa evolução? Você acha que no futuro vamos ter algo ainda mais espetacular para esperar, para a gente ter um sorriso mais belo? Júlia, assim, ó, a gente que está dentro dela se surpreende dia a dia, sabe? Hoje em dia, assim, ó, toda a parte, na verdade, assim, de próteses, tudo isso já, aqui a gente ainda não tem, mas já está chegando bem próximo, assim. Toda a parte, tipo assim, é escaneamento
com impressora, sabe? Assim, 3D, 3D, sim, alta, tu vai alta ali, tecnologia. as próteses tipo escaneiam a tua boca, dali já manda para a impressora, já saiu pronto. Isso aí já tem acontecido e está bem evoluído, sabe? Mas assim, E a conscientização das pessoas? Você acha que em- as pessoas daquela época e as pessoas de hoje, né, se a é gente vê essa outra, juventude aí, é outra outra coisa? não, é outra Adiantou mesmo aquelas odontologia. campanhas que foram feitas lá nos anos Sim. 80 e Júlio, assim, ó, 90? a gente Do flúor, eu sou do hoje... tempo do flúor na Aham, escola, sim, né? de fazer o bochecho, né? Bochecho, né? Não, assim, ó, hoje, criança com cárie, nossa, é muito difícil. Assim, claro, eu acredito que tem ainda Tem. né? Mas assim, se tu tem um mínimo de orientação, Júlio, sabe, tu consegue prevenir muitas, não só cárie, como doenças periodontais, outros problemas. Isso, a parte preventiva da odontologia, ela é muito eficaz, muito eficaz. Não precisa, não é cara, nada, sabe? É orientação, escovação, gente, o básico, assim. Então, é muito simples e dá muito certo, Júlio. E é uma outra odontologia, né? Hoje é muito voltada para estética, não existe, a gente não faz mais amálgama, que é as restaurações escuras, né? São todas estéticas, todas de resina, cerâmica e assim vai. Então, não dá mais para comparar, sabe, Júlio? Sim. Então houve uma evolução, assim como a medicina, no modo geral, Nossa, também a odontologia sim, evoluiu ela bastante, né? tem muito material, tem muita ciência envolvida também, muita a parte de implantes, a parte de enxertos, não só falando da parte de saúde, tipo assim, da parte, mas assim, tem pessoas que às vezes foram mutiladas, tem pessoas que, porque existe, né, os acidentes. Os acidentes graves, Nossa, né? de Que perde sim, reconstrução total. reconstrução total, bem legal, assim, pensando também nesse lado que às vezes a gente só pensa na estética, só pensa, e às vezes tem todo um outro lado também de alguém que teve, por exemplo, um câncer, ou que teve uma fratura, que teve um acidente, e ele é totalmente reconstruído. E também os preços, né, Ju? Claro que nós não vamos aqui falar de preços, mas assim, também antigamente colocar um dente artificial, ou se colocava a prótese, a famosa chapa, né? Ou apenas quem era rico poderia fazer implante. Hoje os implantes já estão mais acessíveis, né? A pessoal de classe média baixa já pode Sim, também parcelar e fazer tranquilo. uma dentição mais bonita. Não, hoje em dia, assim, ó, eu brinco com os meus pacientes, olha, vocês não fazem quem não quer. Que a gente parcela, tem boas condições, os implantes, eles já são mais acessíveis, assim, né? E o Brasil como um todo, ele tem uma odontologia respeitada lá fora? Eu já ouvi falar de gente que saiu dos Estados Unidos para vir fazer tratamento odontológico no Brasil. É verdade isso? É verdade. A odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo. Falo isso assim com bastante tranquilidade. Assim, ó, a gente tem uma defasagem um pouco nas pesquisas, assim como todas em geral, né? Sim. As universidades federais, elas foram deixadas um pouco de lado, assim. E podia ser muito melhor, porque a gente tem muitos profissionais bons. Muitos cientistas em todas as áreas. E assim, renomados, sabe? E a gente disputa de igual para igual com a Europa, com os Estados Unidos, em relação à pesquisa, em relação a procedimentos. É muito legal. Tem, tipo assim, a odontologia não perde em nada, assim. Assim como a medicina do Brasil também, ela é legal, assim, né? A gente tem isso bem desenvolvido, sabe? E voltando ao que nós falamos ainda há pouco sobre a evolução e do atendimento e tudo mais, antigamente, né, ir no dentista dava aquele frio na barriga, dava aquele medo, tinha gente que sumia para não ir, né, porque tinha medo, muita dor, etc. Isso parece que também tem acabado, né, e hoje com maior tranquilidade se vê crianças e jovens sendo levados, né, para fazer a manutenção e vão com mais tranquilidade, né, Ju? Sim, eu acho que assim, ó, uma vez eu canso, nossa, eu ouço isso todos os dias no consultório. Nossa, Juliana, quando eu fui as primeiras vezes, às vezes eu tinha 10, 12 anos e se extraía muitos dentes, né? Então, isso é um trauma, né, Júlio? Um trauma. Arrancar um dente é um trauma. É um né? trauma, é muito desconfortável. Então, hoje, qual é a criança com 10, 12 anos que a gente extrai dente permanente? Gente, é raríssimo isso, sabe? Então, assim, esse trauma ficou, né, Júlio? O dentista, ele não é realmente um confortável, gostoso, sabe, o barulho é muito próximo ao ouvido, né? A boca é um lugar mais sensível do nosso corpo, né? Então, assim,
não dá para dizer que é gostoso ir lá. Mas assim, a gente também tem várias técnicas e tem várias formas de deixar o atendimento um pouco mais agradável, né, Júlio? Então, acho que vem disso. Mas também as experiências é que faz, assim, quem teve uma experiência muito ruim, eu tenho muitos que sentam na minha cadeira e sua frio. E a gente vai fazer um procedimento super simples. Mas tem aquele trauma que a lembrança é daquela vez que... Daquela vez que foi e doeu muito. Isso, foi muito desconfortável. Mas acredito que os nossos jovens já não têm mais essa experiência, né? Muito raro quem passou por um trauma muito ruim, assim. É outra odontologia, não adianta, outra odontologia, né? claro. Bom, a Juliana, então, assim como a maioria dos profissionais, e eu posso falar também que fui picado, né, pela mosca da comunicação, com 8 anos de idade, já fiz uma gravação para uma emissora de rádio, né, e a gente acabou entrando e passando e voltando, e sempre na comunicação. Ela entrou no gabinete odontológico da tia, se apaixonou, e agora eu quero te perguntar o seguinte: você é feliz na sua profissão? Ai, Júlio, acho que eu ia ser muito ingrata dizer que não sou feliz. Porque assim, ó, eu tenho uma profissão, eu vivo dela, assim, eu tenho uma profissão, eu não vou dizer que ela é fácil, Júlia. Porque assim, se eu disser que nossa, só tem flores, eu estarei mentindo, sabe? Sim. Ela é uma profissão, assim, trabalhosa, ela depende de mim. Sabe, Júlia? Ela depende dos meus braços, ela depende de eu estar bem. Do seu horário? Do meu horário. Eu tenho bem isso, assim, de eu estar com a minha coluna forte para eu aguentar aquele mocho, sentado naquele mocho o dia todo. Dia todo. Então, assim, ó, ela é cansativa. Por mais que o olhar de quando eu também entrei no consultório da minha prima e eu achei que ela era muito, nossa, agradável, e isso no dia a dia a gente vê que ela não é assim tão simples, sabe? Mas assim, ó, eu trabalho fui recebida na cidade, muito bem recebida, sempre tive muitos clientes, Júlio. Os meus clientes são meus amigos, sabe? Eu acho que eu consegui, assim, ter uma relação legal com todo mundo, sabe? Uma agenda disputadíssima, né? Que não é que fácil bom, né? conseguir Graças uma a vaga. Deus, Que, assim, graças a Deus, então, né? não tenho por que dizer assim, nossa... Agora, dizer assim, que eu sou feliz todos os dias com a minha profissão, Júlio... não adianta, eu tenho dias ruins. Como todos estão assim, né? Tem dias que a gente diz assim, poxa, eu vou desistir porque não é, mas assim, com certeza tenho dias muito mais felizes do que dias difíceis, né? Mas é uma luta, gente. É também assim, ó, é empenho, é dedicação, as coisas não caem do céu, sabe, Júlio? Eu acho que assim, se hoje eu tenho a minha clientela, se eu tenho o meu trabalho, mas é assim, ó... É fruto do que você plantou lá atrás. Estou sempre tentando passar algo legal da minha profissão, sabe? Estou sempre tentando trazer alguma novidade, para não ficar na mesmice, para, sabe, mostrar para as pessoas, pelo menos, não tudo, porque é difícil, mas o que eu posso, pelo menos, trazer de novidade, eu gosto disso, sabe? Que bom, e nós só temos que agradecer, né, por você ser essa profissional, né, com tanto esmero, com tanto esforço, com tanto estudo, né, para a nossa alegria, para o nosso sorriso melhorar cada vez mais. Gente, infelizmente já estamos no final. Eu recebi aqui a Juliana Marcon Robles, né? Muito obrigado, Juliana, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela excelente profissional que você é, mãe, né, esposa, porque eu sei que o Sandro é muito feliz contigo. E eu quero dizer que você está sendo uma das primeiras a serem entrevistadas aqui no nosso programa, e espero, né, que isso nos dê sorte, né, que nos seja com o pé direito para a gente começar essa luta aqui nas plataformas digitais. Grande abraço. Nossa, muito Júlia, obrigado. Eu que agradeço, tá? Fiquei muito lisonjeada de ter me convidado. Eu disse, nossa, Júlio, tem tanta gente, né, na cidade e eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que eu só tenho a agradecer, eu só desejo sucesso para ti, tá? Eu acho que todo projeto, ele é desafiador, né, Júlio? A gente, às vezes, acha que é só sentar... Não, é atrás de muita luta, correr atrás de tudo que precisa para fazer acontecer. E eu espero que tu seja também muito feliz e tenha muito sucesso aqui no teu projeto, do teu programa. Júlio César, 2030. 2030. Muito obrigado, bom, Juliana. Um grande abraço. Gente, eu conto com vocês, a sua audiência, na próxima quinta-feira, aqui no Júlio César, 8h30, nas plataformas do YouTube, do Instagram e no Facebook. Grande abraço, uma boa noite e até a próxima quinta. Beijo.